havia uma lei que o governador, na época José Sarney, ia sancionar, beneficiando a polícia militar e o corpo de bombeiros. E não tinha ninguém na rádio, no momento, não estava nem o Diel, nem os outros repórteres, para acompanhar isso lá no Palácio dos Leões. E eu, como estava trajado de maneira mais ou menos, me recrutaram para fazer essa reportagem. Eu nunca tinha feito nenhuma. Você vai fazer agora no Palácio. E fiz. E todo mundo gostou. Aí eu também virei repórter. Eu pegava meu gravador, ia nas redações dos jornais, né? Isso já comecinho de noite, final do dia, gravava as principais manchetes com os redatores ou os diretores do jornalismo, né? Dos jornais, pegava, fazia essa gravação em fita cassete, em todos os jornais. E porque o telefone era complicado e eu não tinha essa abertura, eu não tinha esse instrumento à minha disposição. Então o que eu fazia? Eu ia fazer, gravava, e de noite eu editava e soltava as principais manchetes dos jornais para o dia de amanhã. Eu diria que conhecer Nilton Santos, jogador da Seleção Brasileira, ser o receptivo dele foi para mim extraordinário. Tive encontro com Tele Santana na condição de presidente da AC também, foi um momento extraordinário. E tantas coisas a nível de nomes no cenário nacional da imprensa esportiva, ótimo. Mas eu ir trabalhar na Rádio Difusora do Maranhão, o começo na Educadora, maravilhoso, inesquecível. Mas a época, ir para a Difusora era um sonho. Só entrar naquele estúdio em 1980, um estúdio que já tinha cortina, já tinha tanta coisa bonita. Eu só faltava me autofotografar. Naquela época não tinha o celular, a máquina que fazia isso, mas eu tinha a maior vontade de me mostrar para todo mundo que eu estava ali no lugar mais bonito do Rádio Maranhão e que era falando, não era mais passando um aviso para o interior, dizendo que a lancha ia sair tal hora, que a gente viajava tal hora, já na condição de comunicador. Isso foi muito bonito. Eu ensinei operadores, ensinei até locutor descobri, aí tu não sabe falar direito, vambora, tá aqui. Eu fiz locutor para aprender a falar, depois aí quando eu espantei ele estava lá. Teve um que eu disse que ele não servia, ele treinou, quando eu espantei um dia ele estava na rua Oswaldo Cruz, microfone na mão, entrevistando o povo. Aí eu olhei, ixi, rapaz, esse pequeno é doido. Aí ele, deixa eu parar, tô aqui. Eu digo, faz muito bem. Tem um fato que esse eu jamais vou esquecer. Na Rádio Difusora, lá no bairro da Camboa, eu e Herbert Fontinelli, que hoje é da Mirante, estávamos lendo um programa de esporte, Bola no Ar, 12h15. Fontinelli começou a ler uma das escalações do time que mandou para lá e começou a rir. E eu fiquei me segurando para não ir atrás dele. Só que teve uma hora que não deu. Moral da história. Os dois riram e tal. E o diretor artístico estava lá na sala dele, ouvindo o programa. Terminou o programa. Aí fomos descer a escada. Quando a gente vai descer a escada, ele estava lá no pé da escada. Se os dois na minha sala. Meu amigo, ele deu um esculacho nos dois. Se rádio é coisa séria. Fora outros adjetivos que não dá para falar aqui. Para mim, o mais triste foi quando eu estava começando na Rádio Educadora e não existia Mirante, e o rádio era o principal instrumento de comunicação cidade interior. A gente passava o aviso daqui para lá. E eu estava começando aos domingos, né, no futebol, e eu fazia o programa que a gente chamava de Loteria Musical, que era pré-jornada, para esperar o jogo lá das 5. E eu tive que ler um aviso, mas tão emocionado por estar na rádio, eu li o aviso de uma irmã minha que faleceu de parto nesse dia. Depois que eu fui me
pegar que minha irmã, que era juntinho comigo na idade, tinha falecido. E eu que li. Nem notei muito que era. Eu estava transmitindo o jogo de Garanhuns, Esporte Garanhuns, e de repente me chega a notícia, o cara me dá a notícia na cabine que meu irmão Oriano tinha falecido aqui em São Luís do Maranhão. E eu, faz aquilo para mim, sabe aquela história do palácio, do palhaço, né? Que ele estava lá fazendo uma apresentação e a mãe dele morreu. Então isso para mim realmente foi muito triste, né? Mas eu tive que aguentar até o final, sem demonstrar, porque as pessoas que estão me ouvindo não querem saber se meu irmão morreu, eles querem saber que eu tenho que dar de mim o melhor. Em 1967 ou 68, assassinaram o jornalista Otelino Nova Alves, na Praça João Lisboa. E eu dei o furo na Rádio Educadora do Maranhão, porque eu tinha um programa às 4 da tarde, eu passava pela praça no momento em que a coisa aconteceu, fui para a rádio e dei a notícia. Dei a notícia antes de saberem da notícia no jornal pequeno, que ficava bem mais perto, né, do local onde aconteceu a tragédia. Eu tive, na realidade, uma frustração, que foi em não fazer uma transmissão para a Rádio Timbira. Na época era a Embratel, nós contratamos a Embratel, e a Embratel contratou um serviço de uma outra prestadora de serviço internacional. Quando cheguei lá, procurei a linha, não tinha linha. Tentei de todas as formas, e nesse tempo não tinha celular, não tinha linha telefônica fixa no estádio, então fui daqui do Maranhão para tão longe, lá na Alemanha, precisamente, no primeiro amistoso que eu fui cobrir de forma internacional, e eu não tive condição de falar, transmitir o jogo. Essa foi a frustração que eu tive. Partes alegres dessa vida de rádio, por exemplo, quando era o carnaval. Todas as rádios naquela altura transmitiam o carnaval de rua. E a transmissão não era só na época grande do carnaval, na época oficial do carnaval. Nós começamos a transmitir carnaval no dia 31 de dezembro do Réveillon, cobrindo ruas, porque já tinha carnaval de rua por essa época, aquele tempo, hoje em dia, infelizmente, não tem mais, e o carnaval dos clubes, onde nós éramos convidados especiais para as coberturas. E namorávamos muito, vivíamos demais às vezes, mas enfim, nós nos integrávamos à vida da cidade, à festa, a todos aqueles que estavam participando da festa nos clubes sociais e dos populares também, onde a gente mais ia para brincar do que realmente trabalhar, ou quando não, tentava conciliar os dois momentos. Fiz muitas e muitas festas. Eu ia, eles me convidavam e chegava, era a atração. Eu fui com dirigentes de clubes, Edmar Cotrinha, hoje Tribunal de Justiça, Pedro Vasconcelos. Eles queriam ir para a região deles e nos convidavam, porque nós éramos um atrativo à parte. Além do que nós ficávamos avisando, a ida deles, elas não seriam anônimas. Então, você avisava a semana inteira. Edmar Cotrinha vai para Matinha e região, né? E eu estarei junto. E eles iam mais para conhecer a gente do que provavelmente para o evento que iria acontecer. Uma vez eu fiz uma viagem com o governador, na época, Zé Reinaldo, a convite do cunhado dele, que era prefeito lá de Cajapió, Denizar. Aí eu falei no rádio que eu ia lá para esse comício, encerramento desse comício, Denizar. Quando nós aí o avião pousava em São Bento. Lá a gente vinha de carro para Cajapió. Quando o avião pousou, saiu logo o Zé Reinaldo com mais 3 assessores, e eu vim mais atrás. Aí aquele povão estava aguardando. O Zé Reinaldo disse: cara, Zé Henrique, cadê o Galinho? Cadê o Galinho? Cadê o Galinho? Não, tá aqui o governador, queremos ver o Galinho, é o Galinho. Aí ele ficou: rapaz, o governador veio, o pessoal procura pelo Galinho, naquele tom de brincadeira. Isso também enaltece a gente, dá alegria pra gente, essa conquista, né? E é onde a gente chega no interior, principalmente na Baixada, no Moninho, Turi, Pindaré, Itapecuru, a gente é bem recebido, a gente faz alegria daquele pessoal. Tive uma vez um convite de um prefeito de Pinheiro, ele querendo que eu terminasse de apresentar o meu programa
em Pinheiro. E, para tanto, viria um avião fretado, né? E eu saía do programa, pegava esse avião, ia para Pinheiro e continuava o programa lá. Fiz uma entrevista, não para a TV, mas para o rádio, com Luiz Gonzaga, quando chegava no aeroporto, e eu estava lá e eu aproveitei e fiz uma matéria com ele. Interessante, ele era maçom e eu não sabia. Quando eu cumprimentei, eu levei a mão e dos meus dedos da mão tocou aqui no pulso do Luiz Gonzaga e ele respondeu, depois me puxou e me chamou. Irmão, como é que é e tal? Você e tal. E deu a senha, né? Aí eu fiquei meio navegando. Eu digo, rei, eu não estou entendendo direito. Eu queria que você fosse mais claro com isso. Eu imaginei que fosse maçom. Pelo toque, entendeu? Garoto do Bigode foi quando eu vim trabalhar aqui em São Luís. Eu sempre usei esse bigode, né? E eu, como sou pequenininho, né? Que na televisão posso estar aparecendo assim uma estampa grande, mas se me filmarem do pé à cabeça, vão ver que eu sou pequenininho. Tem a voz de homem grande, no entanto, eu sou pequenininho. Aquela voz grossa de homem grande. Mas, chegando aqui, narrando futebol, e pegou esse negócio que chamava de Garoto do Bigode, né? Aí, por quê? Porque era um cara pequeno com um bigodão muito grande. Aí ficou Garoto do Bigode. Uma vez eu passava no retorno da Coama e um amigo meu passou de carro bem do lado e ele disse uma coisa que eu guardei na memória até hoje, que me tocou muito. Ele passou bem do lado do meu carro e disse assim: Floresvaldo Souza, o homem que fala com o coração. Eu uso uma coisa interessante que a turma sabe. Por exemplo, você que trouxe crianças para a passarela, mantenha-os sob sua guarda. Não deixe as crianças perderem. Se você não pode mantê-las sob sua guarda, amarre-a ao cós da sua calça. Se a calça estiver caindo, é sinal que a criança está fugindo. José Jâmenes Ribeiro Calado. Jâmenes Calado, que era advogado. Ele apresentava comigo um programa na Rádio Timbira na época da Revolução e as rádios eram vigiadas pelos oficiais do Exército. E um dia nos chamaram para ir à Polícia Federal. Não era a Polícia Federal, a gente ia para o quartel do Exército. Lá no quartel foi só para ser desmoralizado e tudo, e para acabar com o programa naquele dia. Era um programa simplíssimo, que hoje em dia chama a atenção de todo mundo. Um programa que defendia a prostituição. E defendia o fato das prostitutas serem obrigadas a fazer exames médicos. E nós fazíamos tudo para aquilo, defendendo aquilo. Então fomos obrigados a acabar com esse programa. Hoje em dia a prostituição existe e existe sem direito a essa obrigatoriedade, que era para ser, era para existir. Eu fazia meu programa, o Jovem 80, uma certa tarde da década de 70, e chegou uma pessoa para visitar a emissora, que vinha de vez em quando, pessoal da Maxwell, pessoal da Copacabana Discos, e ele me viu trabalhando, rodando músicas nacionais, músicas internacionais, programas sem script, sem nada, tudo de momento, né? E ele achou muito interessante e chegou para mim e falou assim: poxa, você está se perdendo aqui. É muito comum, às vezes, a gente ouvir isso, né? Você está se perdendo. Aí eu falei: poxa, me perdendo na minha terra? Estranho. E tentou me levar, naquele momento, para ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava na difusora. E olha que eu ganhava legal. Me ofereceu um apartamento em São Paulo, que ele tinha, que pouco usava. Me ofereceu um emprego na Copacabana Discos. Eu ia ter um horário de 0 hora até 2 da manhã, na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. E o sobrinho do Dr. Magno Bacelar viu essa conversa e desceu
correndo, disse, doutor Magno, tem alguém lá em cima querendo levar o Florivaldo. O doutor Magno mandou me chamar imediatamente. E chegou, me pediu, pelo amor de Deus, que não saísse da emissora. Florivaldo, não faz isso, não me abandona. Eu não posso te pagar o que estão te oferecendo. Mas aumentou meu salário naquele momento. Eu vou dar para você... Eu ganhava 300 e poucos cruzeiros e o cara me ofereceu 5.000. E o doutor Magno disse, eu passei para 2.000 naquele momento. Hoje, se acontecer isso, eu acho que o dono da emissora vai tocar foguete e você vai sair dali. A maioria não quer nem ter um empregado na emissora. Ele quer que alguém arrende. Eu ganhei uma amizade porreta de um casal que ele era viajante, só viajava muito e tal, e a esposa aqui em São Luís com os filhos. E aí, com insônia, pensando tal, ele ligava o rádio e me achou. Aí eu, aquele jeito de fazer meu programa e tal, contar uma lorota aqui e tal, uma coisa, tocar uma música, o ouvinte pede, rapaz, me toca a música, falando, não tem problema nenhum. Eu faço rádio é pro povo, não é pra mim. Então, quem tem sempre razão é o ouvinte. Aí, rapaz, um belo dia ela diz, eu queria marcar um encontro com a gente, me encontrar contigo. Pode ser? Eu, pode, não é problema nenhum. Aonde que a senhora quer? Ela já tinha me dito que era casada, tá. Contou a história toda e eu digo, não é por aí. Ele, não, vou me divorciar, não sei o que, tá? Eu digo, não é por aí. Por quê? Aí a gente começou a conversar, eu fui citando alguns pontos e ela acabou encontrando a resposta do que não tinha. E aí mudou tudo que estava em volta de uma situação. Resultado, me convidou para a gente se encontrar, a gente se encontrou na Igreja da Sé, ela com o marido e os filhos. Na Timbira ainda, eu tive o mérito de ir acompanhando o Panarinho Fontinelli, de cobrir as eliminatórias da Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro, no começo dos anos 70. Eu fui com ele e aconteceu um fato curioso. Nós fomos a São Conrado para fazer a entrevista com Pelé, que era a grande meta de todos os que estavam lá, era entrevistar Pelé. E ao chegar em São Conrado, diante da dificuldade jornalista de todos os lugares do mundo para entrevistar Pelé, então contei com a colaboração de Técio Árida, que era um homem da comissão técnica da seleção brasileira, pedi para ele dizendo que tinha ido do Maranhão, de tão longe, e queria que a gente tivesse uma chance de entrevistar o Pelé. E ele foi lá onde Pelé, segredou no ouvido de Pelé, e na hora que começou a entrevista, ele disse aos jornalistas, vocês vão me perdoar. Vocês estão acostumados a estar em contato comigo, mas eu queria atender a 2 companheiros de vocês que vieram de longe, do Maranhão para cá. E é rápido, eu vou falar com eles. E nós fomos o primeiro a entrevistar Pelé. E no meio da entrevista, muito aberta a entrevista, eu e o Fontinelli fazendo pergunta para ele, aí ele fez uma pergunta, de repente, assim, como é que vai o Terrível? Aí, o Terrível está lá. Ele se referia a um grande zagueiro que existia no Sampaio, e que enfrentou Pelé aqui em São Luís, num jogo que teve entre Santos e Sampaio. E nesse jogo, numa das jogadas lá, o Terrível entrou rispidamente no Pelé. Ele disse, vai devagar, eu sou da seleção do seu país, eu sou titular da seleção. Não, lá você é titular, aqui não, aqui quem passar na minha frente aqui é desse jeito. O Terrível disse para ele. E ele gravou a imagem do Terrível e fez a pergunta, então, para nós que estávamos fazendo a entrevista com ele. Todo meio-dia, quando entrava, inclusive, essa difusora alpina, era um Deus nos acuda, todo mundo ia por rádio, etc. E o Bernardo escrevia de determinadas maneiras, né? Ele tinha uma noção disso, outra noção daquilo, e muitas das vezes, né, não oferecia condição, o agrado para determinadas figuras, como por exemplo, para o chefe de polícia. Quando se batia muito na polícia, e através do que ele escrevia, quem pagava o pato era eu, né? Porque eu fui chamado em 2 oportunidades, né, para a delegacia de polícia. Disse, o que o senhor está fazendo nessa rádio? Me diz o delegado. O senhor está criando um caso contra a gente. O senhor não tem condições de falar mal
do que a polícia faz na rua. Eu digo, meu amigo, eu sou simplesmente locutor, narrador. Quem faz isso não sou eu, é Bernardo Almeida. E eu tinha que falar isso, né? Porque realmente eu ficava numa situação muito complicada. E eu fui 2 vezes chamado na polícia por causa da Difusoropina. Eu participando da Copa do Mundo de 86, depois de uma partida que aconteceu lá, nós fomos a uma boate local. E lá, tomando lá o nosso uísque, lá, a nossa tequila mexicana, o Magno chega para o dono lá do ambiente, lá, dono desse cassino lá, e diz assim, olha, nós temos aqui a presença de um cantor brasileiro. E eu gostaria que você desse a oportunidade para ele cantar alguma coisa lá, entendeu? Aí eu não estava sabendo de nada, e de repente o cara, o microfone diz assim, anoto lá a presença do cantante brasileiro, Alô Silva. Aí eu vou para lá e de repente eu me imaginei o que eu posso cantar aqui. Aí eu me lembrei de uma música lá, aí mandei brasa na música. Que bonitos olhos tem debaixo dessas docejas, que bonitos olhos tem debaixo dessas docejas. Eles me querem mirar, pero se tu não los deixa, nem sequer parpadear. Malaguei, salerosa. E cantei essa música para os mexicanos em castelhano. E foi um momento marcante bem da minha vida profissional, do meu lazer, fazendo a Copa do Mundo de 86 no México. Vou te contar uma passagem do futebol. Um dia o já me chamou no gabinete e disse, rapaz, tu queres fazer um negócio? O Hugo fica no transmissor, fica na técnica, e tu vai pro estádio e fica ditado. Entra não. Eu saio aqui com quem não quer nada e fico de trás do gol de entrada, isso no Santa Isabel. Aí eu fui. Isso é uma coisa que me emociona também, porque era dia de morte de Sampaio. Cheio. Estádio. Cheguei lá, me sentei numa cadeira, o cara trouxe uma cadeira, eu me sentei, mas eu estou pensando que eu estou escondido ali atrás. Ah, meu amigo. Quando eu me levantei, o estádio veio abaixo. Fui dourado, emocionante demais. Foi uma grande emoção que eu tive na minha vida, porque eu pensava que estava fazendo uma coisa ali bem escondidinho de trás do gol, que ninguém estava vendo. Mas o estádio ficou em silêncio e só teve uma ressonância do Saia Vermelha, que era a propaganda, a característica do meia tigela. Aí quando eu terminei, me emocionei um pouco e saí. Quando eu saí,